Diariamente a gente escuta que é muita loucura ter um canal de literatura. Mas existe leitor de verdade? Quem lê hoje em dia? Com quem vocês estão falando? Ah, na internet é só baboseira? Na vida é só baboseira? Esses jovens de hoje em dia não querem ler. Crianças, então, muito menos. Mas a pergunta que eu não quero calar é: e você? Como você foi incentivado a ler? Você foi incentivado a ler? Como que era a leitura na sua casa? Eu, por exemplo, fui abençoada com uma família extremamente leitora. Eu, desde pequena, era apresentada para as mais diversas histórias, tanto na literatura como também as histórias aí do folclore, enfim, as histórias brasileiras no geral. Meu avô, por exemplo, ele jurava muito, que ele tinha visto um dia o Saci Pererê trançando o rabo de um cavalo. E aí eu ficava lendo todos os livros que eu encontrava na minha frente sobre folclore brasileiro para saber qual que ia ser um jeito de eu conseguir capturar também o Saci, porque existia um jeito de você puxasse o gol no redemoinho e tal, não sei o quê. E aí eu ficava lendo tudo para saber mais, porque se eu encontrasse o Saci eu ia falar, viu, eu sou a neta daquele menino que viu você trançando o rabo do cavalo. Inclusive isso me causava diversos problemas na escola, porque eu jurava jurandinho, meu avô viu o Saci Pererê. Mas quem é Saci Pererê? E eu sei que por conta disso, eu acabei lendo outras coisas e tendo contato com outro tipo de literatura. Eu li Pedro Bandeira, J.K. Rowling, eu li Angela Summer Vanderburg com Um Pequeno Vampiro, eu tive contato com a poesia de cordel, com a literatura declamada, a poesia marginal, o concretismo. De Natal eu pedia brinquedo, mas eu também pedia um livro junto, porque era sempre a mesma coisa, né? Era o brinquedo e o livro. E tudo acabava virando, sabe, uma história só, um mundo paralelo que eu podia entrar a qualquer momento, em qualquer lugar, independente do que estava acontecendo ao meu redor. E eu também amava ver as estantes dos meus avós, a estante da minha mãe, e ver aqueles livros coloridos, gigantes, e alguns até que eu não podia ler, né, que tinha uma questão ali que talvez não fosse melhor pra minha idade, outros até em outras línguas que eu nem conhecia, e aí eu era obrigada a dar uma surrupiada sem ninguém perceber, e ia brincar junto com o massinho lá também ali, ó, com um livro, escondido às vezes, mas estava lá lendo o tempo todo. E não só isso, apesar dessas coisinhas aí de surrupiar, por exemplo, algum outro título que eu não podia ler, cada festa era um show diferente. Era música mal tocada no violão, poesia declamada, poesia que virava música mal tocada no violão. E assim eu ia, e agora cá estou eu com um canal de literatura tentando incentivar você a ler, tentando incentivar o seu filho a ler, tentando incentivar você a ler pro seu filho, pra sua filha, pro seu irmão, pra sua irmã, pra sua tia, pro seu avô e pro papagaio. Inclusive até pro churros eu leio. Olha, veja bem como é essa loucura. Churros é meu cachorro. Eu ainda fico estupefata quando eu tenho acesso a alguma coisa que tenha passado desapercebido aos meus olhos apressados aqui em São Paulo, como a literatura de cordel, uma poesia declamada, enfim, até a poesia marginal que agora se junta com rap e outras musicalidades e folclores que eu não conheço. Foi pensando nisso que a Estrela, que há 80 anos já lança brinquedo aí e que me acompanha diariamente nessas questões, nesses brinquedos, nesses universos paralelos que a gente acaba entrando com a literatura, a Estrela lançou a Estrela Cultural, que é uma editora, um selo super legal que incentiva não só a produção nacional, mas também o conhecimento e o contato com a criança, da criança com a literatura desde cedo. Então tem, por exemplo, Cuca, Qual é a Cor da Sua Toca? O Circo das Formas, que é um livro de cordel, A Volta do Mundo em 80 Dias e Coração Musical de Bumba Meu Boi. A Volta ao Mundo em 80 Dias, por mais que seja uma literatura que não é brasileira, o ilustrador e também o tradutor, enfim, todo mundo adaptou toda essa história para a realidade da criança brasileira. Aliás, todas essas obras foram aprovadas pelo PNLD, que é o Programa Nacional do Livro e do Material Didático, que distribui, né, o governo, quando o governo aceita e autoriza a distribuição de livros gratuitamente para as escolas públicas, né, do Brasil aí. Inclusive, a função de todos esses livros é justamente chegar na criança desde o começo, como, por exemplo, esse livro da Cuca, que é para crianças do prezinho, ou então quando você vai, por exemplo, da primeira à quarta série com esse livro do cordel, e enfim, você vai seguindo aí. Eu vou deixar um link aqui na descrição que você, se você for professor ou pai, enfim, ou até um aluno e queira ter o contato com esses livros, o link tá aqui embaixo com mais informações sobre cada um desses livros,
livros, tem manual do professor para explicar como que pode trabalhar esses livros em sala de aula, e a gente espera que assim a gente incentive cada vez mais a leitura e que a gente cresça aí sempre rodeado de livros e esses outros universos que são tão distantes da gente enquanto a gente está crescendo. A gente tem contato com tanta outra coisa, por que não incentivar a literatura nacional, a produção do livro nacional e também a mais criança aí lendo na escola? Eu espero que vocês tenham a oportunidade de ler esses livros e que sejam impactados por ele, assim como eu gostaria de ter sido impactada quando eu era pequena. A gente se vê no próximo vídeo e não esquece de clicar aqui no link para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre cada obra. Tchau!